Olá, sou Natália Esteola, do Ateliê Delicados e Perfeitinhos, e hoje daremos início à nossa segunda aula do nosso ursinho em amigurumi. Na aula de ontem, eu ensinei para vocês como confeccionar a cabeça do nosso ursinho. Então, hoje a gente vai fazer o corpinho do nosso ursinho. Porém, a gente já tem uma quantidade pronta aqui, sendo que a quantidade de pontos são exatamente até 54 pontos, igualzinho à cabeça. E hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil a gente fazer as carreiras de diminuição para trazer o formato pera, que esse é o formato do corpinho do nosso ursinho. Então vamos lá. Aqui, ó, eu já comecei fazendo o anel mágico e fiz todo aquele passo a passo até chegar em 54 pontos. Fiz já uma carreira de diminuição com 48 pontos e vou diminuindo até chegar em 18 pontos, que eu totalizei a cabeça também do nosso bichinho, para a gente conseguir costurar e ter a mesma quantidade de pontos entre cabeça e corpo. Agora a gente vai fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, totalizando 42 pontos. Então vamos lá. Aqui a gente já começa, né? Eu vou marcar aqui o finalzinho e vou fazer a diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E agora a gente vai fazer essas carreiras de diminuição até chegar em 30 pontos. Eu deixei um passo mais adiantado para vocês verem aqui, ó. A gente saiu disso para essa estruturinha aqui, ó. Tá vendo? A gente fez todo esse corpinho. Então, a gente tem que chegar em 30 pontos, sendo 4 pontos baixos e uma diminuição. Depois vocês vão olhar detalhadamente na receitinha e vocês vão conseguir seguir por lá, tá? Então vamos lá. Agora o próximo passo é a gente fazer mais uma carreira de diminuição para totalizar 24 pontos. Lembrando que serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de 24 pontos, sem diminuição e sem aumentos, somente pontos sobre pontos. Agora a gente vai fazer a nossa última carreira de diminuição, para totalizar 18 pontos. Então serão 2 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos aqui na carreira de 18 pontos e a gente vai finalizar o nosso corpinho. O que é isso? A gente vai puxar o fio e a gente vai deixar esse fio longo. Por que a gente vai finalizar aqui? A gente não vai fechar ele inteiro, porque eu vou costurar essa quantidade de pontos aqui que eu deixei, eu vou costurar com a quantidade de pontos que eu deixei na cabeça. E eles encaixam certinho. Eu deixei 18 aqui e deixei 18 na cabeça. Aqui a gente já pode encher e ele deixar ele bem fofinho, tá? Firmemente, tá, gente? Não muito, porém tem que deixar ele bem certinho. O resultado precisa ser assim, tá, gente? Um formato de pera, um formato mais redondinho, um redondo mais alongado, né? Com essa pontinha. Então, a gente continua enchendo aqui e deixa reservado. O nosso próximo passo vai ser fazer o rabinho. Como a gente utiliza bastante o anel mágico no amigurumi, a gente vai fazer de novo para vocês ficarem bem craques. Então, a gente vai começar com o fio, vai colocar entre 3 dedos, fazendo essa voltinha, formando um X. Vou pegar a minha agulha, vou passar aqui por baixo, vou passar aqui como se eu estivesse laçando, pescando a minha linha. Tiro os meus dedos aqui de baixo e ele já vai ficar com essa alcinha. Encaixo bem, ajeito os dedos da mão esquerda e
faço novamente uma laçada e temos a primeira correntinha de início. Esse aqui não conta como ponto baixo. A gente vai colocar dentro do anel mais 6 pontos baixos. Então vamos lá, segura dessa forma e dentro do anel a gente vai pescando e formando os pontos. Aqui eu tenho um pontinho, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa aqui é a quantidade que eu vou precisar para dar início aos nossos aumentos. Venho aqui, ó, nesse fiozinho aqui de início e puxo. Assim, eu vou pegar essa correntinha do final e unir com um ponto baixíssimo com a primeira correntinha. Então, eu venho aqui, passo entre as duas perninhas da correntinha, laço novamente e puxo. Esse aqui é o ponto baixíssimo e ele fica desse jeitinho. Agora é só seguir fazendo os aumentos. Depois que a gente fez essa carreira de aumentos, nós vamos fazer novamente uma carreira de 12 pontos, somente ponto sobre ponto, sem aumentos e sem diminuições. Quando a gente faz uma quantidade pequena de pontos, ele tem a tendência dessa pecinha aqui, é ela virar para cima, tá vendo? A gente faz força contra, ó, porque o lado certo é essa parte aqui. Porque a gente pode ter uma pequena confusão na hora de costurar e acabar costurando o lado do avesso do amigurumi. Então, o que a gente vai fazer agora? O nosso próximo passo é fazer pontos baixíssimos em toda essa volta, ou seja, 12 pontos baixíssimos para a gente deixar o rabinho bem certinho na hora que a gente for costurar no nosso corpinho. O ponto baixíssimo é somente enfia na correntinha, puxa e tira, sem laçada. E a gente vai repetir isso por 12 vezes. Olha só que bonitinho que ele fica. Ele já fica um formatinho bem delimitado e não vai correr o risco dele ficar deformado, né? Pela quantidade de pontos que a gente colocou. Ele já fica desse jeitinho aqui. Agora a gente deixa um fio bem alongado pra gente fazer a costura no corpinho. Pego a minha agulha de tapeceiro, encaixo a linha aqui e vou centralizar aqui, ó, no corpinho. Agora vamos posicionar o rabinho no corpinho do ursinho e fazer a costura. Aqui eu tô fazendo de uma forma bem aleatória, mas se vocês quiserem contar, eu tô fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre a oitava, 9, 10, 11, 12 e a 12ª carreira, para ele ficar bem centralizado e bem bonitinho. Ó. Aqui a gente vai colocar uma pequena quantidade de enchimento, porém só no final, quando a gente estiver finalizando a costura do rabinho. Venho aqui, ó, sempre posicionando, pegando entre as alcinhas do ponto baixíssimo. Se conseguir fazer dessa forma, sempre pegando de baixo para cima, é bem bacana, fazendo algumas alcinhas, ó. Tá vendo? A gente saiu aqui, faço a alcinha para cá, vou sempre fazendo nesse sentido redondinho, ó, circular também. Pego aqui, ó, e faço desse jeitinho aqui. Pego uma pequena quantidade de enchimento e a gente vai colocar aqui dentro, ó. Vou até desmanchar esse pontinho para ficar mais fácil na hora de visualizar. Ó, a gente deixa uma quantidade bem pouquinho aberta. Pega um pouquinho de enchimento, só para o rabinho não ficar amassadinho. Então a gente pega uma bolinha bem pequenininha e a gente coloca aqui. Pode vir com a ajuda de uma tesourinha, ó, e encaixar ele aqui dentro, ó. Só que cuidado para não furar e acabar cortando o ponto. Faz desse jeitinho
Encaixa a agulha novamente na linha e termina de costurar. E essa foi a nossa aula de hoje. E amanhã a gente vai começar a fazer os bracinhos do nosso ursinho em Amiguru. Espero vocês!